Olá, aqui é Suzana Lossi e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o painel dessa festa aqui piquenique para 3 irmãs e que ficou uma graça. Eu, antes de tudo, planejei essa festa lá no meu computador. Foi lá que eu defini o que eu ia fazer, como que eu ia fazer e as medidas que cada coisa tinha que ter para que ficasse tudo proporcional, ficasse com um visual bem legal. Então ali, eu definindo meus móveis que eu ia usar, eu comecei a pensar no painel. E quando eu fui conversar com a cliente referente ao tema, ela me falou que queria o tradicional tecido xadrez vermelho. Então, como que eu ia diferenciar esse painel? Eu comecei a pensar de que maneira eu poderia fazer um painel diferente, por mais que utilizasse aquela estampa tradicional e as cores tradicionais. E então eu parti para o meu processo criativo. E uma parte do meu processo é sempre pensar na experiência daquele tema. Então, pensar no piquenique. O que é aquele tema, né? Que experiência ele traz? Que sensações ele traz? E pensando num piquenique, me vem muito a questão assim de calor, de dia gostoso, de sol, de grama, de toalha estendida na grama e também de formigas, né? Eu acho que teve um piquenique que eu fiquei tão preocupada com essa questão de formiguinhas vindo pegar as nossas comidas, que me veio isso também quando eu estava pensando nesse tema. Então eu fiquei pensando como trabalhar de uma maneira lúdica, de uma maneira legal, essa questão das formigas. E foi aí que me veio as formigas, elas carregam as comidinhas nas costas. Então eu fiquei pensando como que eu posso trazer isso, as formigas perto de uma toalha xadrez vermelha que esteja na grama e elas estão levando as comidinhas do nosso piquenique. E foi aí que eu pensei em colocar uma toalha xadrez mesmo, como se ela estivesse na grama, então por isso das folhinhas, e colocar formiguinhas em volta, levando algum tipo de comidinha. Mas claro que eu queria complicar um pouquinho mais e dar um charme especial para esse painel, que eu queria que elas de fato carregassem uma comidinha de verdade, que não fosse só algo impresso no papel. E foi aí que veio o desafio de fazer essas formiguinhas 3D saindo do painel e colocando um apoio para algum tipo de doce. E veio o desafio, que tipo de doce, como que eu ia apoiar, como que ia fazer a sustentação dessas formiguinhas. Então vocês vão acompanhar nesse vídeo qual foi a solução que eu encontrei para esse painel. Como que eu fiz a parte do painel mesmo, do escrito, né, da toalha, das folhas e também das formiguinhas, da sustentação dessas formiguinhas. Aqui para o nosso painel, eu desenhei lá no meu programa como se fosse uma toalha xadrez caindo, né, ali perto das mesas, com as formiguinhas ao lado. Só que para fazer essa estrutura eu resolvi não colocar direto um tecido no meu painel, que ele poderia ficar mole ou o vento bater, ou se eu esticasse com fita direto, talvez ficaria aparecendo. Enfim, eu achei melhor ter uma estrutura para eu fixar o tecido e depois colocar no painel. Então eu procurei uma estrutura de papelão e a maior que eu encontrei foi essa aqui, que é o papelão Paraná, que ele tem 1 metro de comprimento por 80. Então a primeira coisa que eu vou fazer é cortar no formato que eu desenhei lá no meu computador. E agora que a gente já finalizou o corte, eu comprei um TNT e eu vou colocar ele direto aqui no meu painel com cola branca. Eu vou fazer essa colagem como se fosse uma cartonagem, só que com TNT. Vamos ver se vai dar certo. Fiz um alinhamento aqui já utilizando os próprios quadradinhos do tecido para deixar ele bem retinho aqui no meu papelão. E agora eu vou virar
nossa estrutura e vou colar as pontinhas para trás para o TNT ficar bem firme. Já colei aqui, né, o TNT, já secou, e agora a gente vai colar o papel branco. Eu comprei uma cartolina maior que tinha na papelaria, porque ela seria mais larga aqui. Então prontinho, eu já fiz aqui o alinhamento, deu 5 quadradinhos, 4 quadradinhos e meio, que eu tenho que considerar para cada lado, e aqui na frente também. E eu vou agora fazer a colagem. Eu vou usar também a cola branca com o pincel, que eu acho que daí vai ficar uma colagem mais uniforme. Gente, não deu certo com a cola, porque eu achei que o papel estava ficando enrugado demais, porque a base, como ela é bem fina do papelão Paraná, e já com a cola do TNT, ela já tem algumas ondulações, então não estava ficando bem lisinho para o papel. Então, graças a Deus eu percebi rápido e salvei o papel a ponto de poder usar o mesmo no outro lado. E a base aqui a gente vai tapar esse que ficou papel colado. Então agora eu vou para uma outra tentativa que é dupla face. Ela já está pronta, só falta o escrito. Esse escrito tem duas formas de fazer. Uma delas seria ter feito o escrito direto impresso nesse papel branco. Isso você conseguiria fazer o arquivo no nosso computador e depois mandar em uma gráfica, já que o tamanho do papel não cabe numa impressora em casa. Eu já mostrei como fazer isso nesse vídeo do casamento aqui de cima, que você consegue ver certinho como eu faço esses arquivos e exporto em PDF para mandar para a gráfica. Eu, no caso aqui, vou fazer esses recortes do escrito na minha silhuete. Você pode fazer também à mão, na tesoura. Para isso, você teria que imprimir, provavelmente numa folha A3, essa escrita para você poder recortar na tesoura. Daí imprimiria numa gráfica. Mas tem que conferir as medidas lá no nosso planejamento virtual. Para isso, eu já mostrei como fazer essa ideia de fazer um molde para corte na tesoura também naquele vídeo do casamento. Então dá uma olhadinha lá que eu mostro como também exportar os arquivos, como ver a medida do papel, se dá para imprimir em casa ou se teria que mandar para uma gráfica, e daí fica a seu critério a forma de fazer. E agora eu vou lá para o meu computador então fazer esses arquivos da escrita e depois eu volto para colar no meu painel. Prontinho, agora eu já cortei aqui as letras na minha silhuete e eu já fiz uma medição de 14 centímetros partindo aqui de cima, né, para a parte de baixo, para ficar bem alinhado aqui com a minha parte de cima. Já que meu painel ele tá torto, eu perco um pouco a referência. Então eu já coloquei aqui onde vai ficar, agora eu vou fazer a colagem. As formiguinhas do painel. Eu desenhei lá no meu programa de computador, então eu criei esse desenho de formiguinha e o tamanho dela eu defini também lá no meu desenho, porque afinal ele tinha que ficar proporcional aos móveis que eu tinha contratado, àquele desenho da toalha, né, que eu ia colocar no painel e também ao tamanho do painel de madeira que eu contratei, né, que eu aluguei para fazer a parte de fundo dessa festa. Então tinha que estar tudo proporcional em termos de tamanho, então esse tamanho foi definido lá no meu desenho. Então eu imprimi ela em casa mesmo, na impressora aqui de casa, recortei e como que eu ia colocar isso no painel? Se eu fosse colocar sem alguma coisa 3D, né, sem um biscoito de verdade, eu iria fazer a colagem dele diretamente no painel, desenharia também algum tipo de docinho e colocaria no painel. Mas
eu quis fazer uma coisa aí diferente. Então, como fazer essa sustentação? A primeira coisa é que tinha que ser muito firme, porque afinal, né, se eu colocasse alguma coisa 3D aqui, ia ter um certo peso do doce, vai que caísse aquilo, então eu tinha essa preocupação. Então, eu fiz a formiguinha e eu pensei como que eu faria a estruturação dessa formiga. Então, eu fui numa loja de artesanato aqui de Curitiba, olhar na loja, ver se eu encontrava alguma coisa que brilhasse, me dizendo que poderia ser a sustentação. E aconteceu. Eu encontrei duas coisas super baratas, super fáceis, que você provavelmente encontra em várias lojas de embalagem, loja de artesanato da sua cidade, e que funcionaria super bem para aquilo que eu estava pensando. Eu encontrei isso aqui, ó. É uma tampa de caixinha de acrílico, daquelas de 5x5 que você encontra em lojas de embalagem. Encontrei essa estrutura aqui, que é uma caixinha também vazadinha, ó. Ela tem um furinho aqui, mas ela não tem tampa nem nada. Ela é isso aqui mesmo que eu encontrei, vinha um pacote de 5, que era exatamente o que eu precisava lá pelo meu desenho. Só a tampa da caixinha não iria funcionar. A caixinha em si, ela era muito alta, muito grossa, iria ficar aparecendo embaixo da formiguinha, não ia ficar com uma estética legal. Então eu peguei só a tampa, colei aqui com cola quente, dá pra ver ali a colagem, e colei essa estrutura embaixo, para que eu ficasse com essa parte aqui lisa, com bastante área, para eu grudar no painel. Então, o que eu fiz? Eu coloquei nessa parte aqui bem lisinha, que eu iria grudar no painel, eu coloquei essa fita aqui, que ela é aquela transparente. Ó, quando a gente puxa, ela é aquela transparente que tem até uma certa espessurinha, assim, né, uma alturinha. Eu coloquei ela grudada aqui, né? Então deu 2 camadas de fita para que ficasse bem forte. Essa aqui é uma fita bem forte que eu encontro aqui para comprar. Ela é da marca Adelbras e fixei no meu painel. E eu colei a minha formiguinha aqui na parte da frente. Então quem olhava de frente não conseguia ver a estrutura, mas olhando aqui de lado, você conseguia ver essa parte da tampa da caixinha de acrílico e dessa embalagem aqui, que era se chamava embalagem mesmo, né? Potinho de embalagem, que eu colei por baixo para ficar com mais área aqui de colagem, né? De sustentação no meu painel. E daí eu fiquei pensando, que doce que eu vou colocar aqui? A princípio eu tinha pensado num cupcake, mas eu achei que o peso do cupcake ainda ia ficar pesado demais para essa estruturação. Eu até cheguei a desenhar um cupcake lá no meu planejamento virtual, mas pensando depois melhor, eu achei que não era uma boa opção, ia ficar muito pesado. E a minha cliente já tinha dito que ela iria fazer biscoitos de frutas para essa festa, que ela contratou direto com uma fornecedora que ela já tinha, né, que ela já conhecia. Aí eu pensei, por que não a gente colocar alguns biscoitos aqui? Acho que vai ficar super legal. São frutinhas, vai ficar super lúdico. Achei que valia a tentativa. Mas o biscoito eu não iria conseguir apoiar direto aqui. Eu precisava de mais uma estrutura. Foi aí que na mesma loja de artesanato eu encontrei isso daqui, ó. Essa estruturação aqui custa 50 centavos, eu acho, cada uma. 50 ou 60 centavos. E ele faz esse suporte que eu iria colocar o biscoito apoiadinho aqui. E ele encaixou perfeitamente aqui, ó. Então eu coloquei a minha formiguinha aqui na frente, essa estruturação aqui apoiada na minha tampa da caixinha de acrílico. E quando eu colocasse o biscoito, não iria aparecer nada da sustentação. Iria ficar perfeito. E o resultado ficou incrível, eu adorei. Impressionou os convidados, todo mundo achou um amor e valeu super a pena tentar fazer essa sustentação 3D. E se você for ver, com um pouquinho de criatividade, indo passear nas lojas, tentando achar uma solução, a gente encontra uma solução barata, prática, fácil de fazer e que dá um efeito totalmente diferenciado para o seu painel. Então procure sair um pouquinho aí do lógico, né, do óbvio, e faça uma coisa mais criativa, uma coisa diferenciada. E lembra, procura sempre pensar na experiência. O que aquele tema te traz de experiência? O que faz você lembrar? Que sensações ele te traz? E, no meu caso, eu lembrei muito das formiguinhas levando os alimentos. As folhinhas que eu estou usando no painel, eu estou reutilizando de uma decoração de um cenário fotográfico que eu fiz para uma fotógrafa aqui de Curitiba. Um cenário de Dia das Mães. Eu pintei com essas tintas spray aqui, ó.
Elas são próprias para scrapbook, eu encontrei em lojas que a gente compra material para scrapbook. Elas vendem na internet também. Então elas são tinta spray, na verdade, só que elas vêm nesses potinhos menores, próprios para você utilizar em papel. Então eu utilizei, fiz um mix aí, né? Ó, dá pra ver aqui por trás como foi tudo pintado num papel branco mesmo. Como foi tudo pintado aqui com as tintas. Então eu espirro, né? Eu coloco o spray, dou umas 3 apertadas em cima da folha, depois pego outra cor, aí passo um papel. Eu não fiz o vídeo porque, na verdade, eu fiz essas folhas há bastante tempo. Eu não gravava vídeos ainda, mas elas são fáceis de fazer. Então elas são, na verdade, folhas brancas, pintadas à mão, que eu fiz o molde também lá no meu computador. E depois recortei, no meu caso eu recortei na silhuete, mas você pode fazer o recorte à mão tranquilamente, né? São fáceis de você recortar, são poucas unidades, e daí você consegue fazer esse efeito que fica super legal. Caso você não tenha essas tintas, né, ou não tenha uma loja de scrapbook aí na sua cidade, você pode também fazer essas folhinhas como eu fiz para aquele casamento. Eu já postei o vídeo aqui, ó, dá uma olhadinha em como eu pintei com carimbeiras as folhas e teve um outro efeito, mas ficou super legal também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá imperdível também o vídeo que eu mostro como que eu fiz os bolos fake para essa festa. Dá uma olhadinha aqui em cima nesse card para você também ver como que eu fiz a textura desses bolos, que foi tudo feito à mão, com materiais bem legais e diferentes. Não deixa também de dar uma olhadinha nas nossas redes sociais para você acompanhar o nosso trabalho por lá também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e aperta o sininho para você não perder nenhuma novidade que a gente posta por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!